Olá, estamos começando a partir de agora o nosso Tempo Extra. Boa noite para você que está chegando agora, boa noite para você que já estava conosco com o CNT Esporte Debate. Hoje, 1º de janeiro, ano de 2023, primeiro programa do ano, né? Como é bom iniciar o ano com você aqui no Tempo Extra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este ano promete muito. Teremos já no próximo dia 14 o início do Campeonato Paranaense. Depois, teremos aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Furacão também disputando a Libertadores. E é claro que você vai acompanhar todos os detalhes conosco aqui no nosso Tempo Extra. Muito boa noite. E a virada de ano foi muito legal, foi tranquila, aproveitou bem com a sua família, que você possa ter um grande ano, que 2023 realmente seja sensacional. Vamos começar o programa de hoje falando justamente do Furacão rubro-negro, que terá aí um calendário cheio nesta temporada. Monique Vilela. Olha, um 2023 para o Atlético, pelo menos por enquanto, com poucas novidades. Afinal de contas, a meta atleticana é manter o elenco de 2022 para 2023, poucas contratações e pontuais. E, claro, uma comissão técnica que o torcedor já conhece, só claro, sem o Felipão como treinador e agora somente diretor técnico, e Paulo Turra junto com o Carlos Pracidelli conduzindo as ações do comando desse time. A maioria dos jogadores permanece, pré-temporada que já teve um pedacinho rolando no final de dezembro. Agora, em janeiro, a partir do dia 2, reapresentação total e geral e foco no Campeonato Paranaense, que vai ser com o time principal. Paulo Turra vai comandar as ações da equipe principal sem time de aspirantes, estreia contra o Rio Branco em Paranaguá no dia 14, ou seja, mais 2 semanas de trabalhos com bola no CT do Caju para preparar esse time que não deve ter tantas mudanças no que diz respeito àquela última equipe que vocês viram em campo ano passado pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, lá em novembro, antes da Copa do Mundo. Poucos jogadores deixaram o clube, poucos chegaram e o Atlético ainda busca a contratação de alguns reforços pontuais e sem extrapolar a folha salarial. Diante disso, é um Atlético que vai buscar resultados em 2023. Libertadores só no mês de abril, o sorteio acontece em março. Até lá, muito Campeonato Paranaense para preparar esse time justamente para o restante da temporada. Um ano com uma estrutura um pouco mais compacta, um pouco mais enxuta, o elenco também, mas sem fugir, claro, dos objetivos de tentar títulos em 2023, a começar pelo estadual. O Atlético, que não ganha o Campeonato Paranaense há um certo tempo, desde 2020, era ainda, o Dorival Júnior, o último campeão paranaense, e agora em 2023 vai tentar reconquistar esse título e os outros que tem a disputar ainda pela frente. Bom, o torcedor atleticano pode esperar um time que vai tentar ser competitivo, mas sem extrapolar valores, como o ano passado, que teve contratações de Canóbio, de Coelho, de Vitor Roque, enfim, jogadores aí que fizeram o Atlético abrir o bolso. Dessa vez, um pouco mais comedida a situação com relação a reforços e a contratações, mas o Atlético não vai deixar de tentar ser competitivo. Missão que o Paulo Turra tem pela frente. É isso aí, obrigado, Monique Vilela. Deixa eu lembrar para você agora da Gongra Multimarcas, o ano começando e você pode começar o ano aí de carro novo, hein? Então, o seu seminovo com qualidade você compra na Gongra Multimarcas, que é a melhor revenda de seminovos do estado do Paraná. Fica ali na Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, 691, no Jardim das Américas, telefone 3366-2000 e o site para você entrar agora, hein? Entra agora, pega o seu celular, o computador, entra agora no site para conhecer o estoque. Um site moderno, super fácil de você navegar por ele, gongra.com.br. Gongra.com.br é o site da Gongra Multimarcas. E aí, Gil Rocha, Irapitã Costa, o Furacão tem um calendário invejável esse ano, hein? Um calendário bem interessante, Gil Osmar? Uma situação que o Atlético conquistou, Você garantir um bom calendário vai muito do seu desempenho. E o desempenho do Atlético foi positivo, por isso, já tem Libertadores a partir de abril, começa com essa estrutura mais enxuta, como disse a Monique,
e focado no Campeonato Paranaense. Então, o Campeonato Paranaense, para esse elenco do Atlético atual, acho que o Atlético é um dos grandes favoritos mesmo, para confirmar e buscar um título, porque é sempre importante estar conquistando. Agora, pensando lá na frente, eu acho que vai ter que investir. Vamos por partes. Por partes. Primeiro, o Campeonato Paranaense só é ruim quando você não ganha. Exatamente, Só concordo. não presta quando você não ganha. Quem não ganha, desvaloriza. Isso. Agora, a segunda parte da história. Você falou do nosso anunciante aí da Conga. Sim. Eu e o Irapitã, que a gente é mais desprovido de finanças, a gente chega lá, vai num carro. O Osmar chega lá, Leila. Já piada, importado, né? Já vai. É esse que é o problema do Atlético. Que piada, gente. Daí, quando o Osmar chega em casa lá com o carro que ele achou que era legal, pode ser que o pessoal da família fala, mas pai, esse... Já na nossa casa, quando nós chegamos com aquele carrinho, os caras vão falar, que beleza. Esse é o problema do Atlético. Porque o sarrafo ficou mais para cima. Então, claro que é ótimo. A exigência é maior. Isso, exatamente. Claro que é ótimo ganhar o Paranaense, mas o torcedor do Atlético ficou descontente de ser vice da Libertadores. Então, esse é uma realidade que o Atlético tem que encarar e que eu acho corretamente o próprio presidente, Mário Celso Petralha, há muitos anos vem, entre aspas, vendendo essa ideia de coisa grande, de que o rival é o São Paulo, o Flamengo... E que uma hora vai estar disputando o Mundial. vai chegar Campeonato Mundial. E então, o que é uma verdade. O que é uma verdade, tanto que foi vice-campeão da Libertadores. Esteve bem próximo, né? Esteve bem ao próximo. alcance. Então, se pegarmos, Gil, até desculpa te interromper, mas assim, 2005, vice da Libertadores. Agora, o ano passado, vice da Libertadores, ou seja... Está chegando perto. Ele está chegando. Está chegando perto. E você só tem chance de ser campeão se disputar. E o Atlético está disputando. Não, e outro, o número de vezes que o Atlético participa da Libertadores nesse século XXI é uma coisa grandiosa. Então, isso tudo é a favor do Atlético. Evidentemente que é a favor. Só que, no exemplo que eu trouxe agora, que me veio à mente, né, do carro do Osmar, tem que ver o que tipo de expectativa a família do Atlético está esperando. Então, o bônus e o ônus, O bônus e o ônus. Então, parte. o torcedor do Atlético, claro que ele vai ficar muito contente com o título paranaense, tal, mas ele vai querer coisa grande no Brasileiro e na Libertadores também. E quanto mais conquistas tiver, maior a assim exigência. E convenhamos, né, Gil? Além da questão da torcida, o tipo de cobrança feita em relação ao Atlético, ele é proporcional à sua grandeza. Então, se a cobrança em cima do Atlético é maior, a exigência em cima do Atlético é maior, por parte não só de torcida, mas de imprensa também, e não digo só a imprensa local, mas a imprensa nacional, porque o Atlético atingiu esse patamar, o dirigente atleticano tem que aceitar esse tipo de cobrança, porque é o tal do ônus. Ele atingiu um patamar onde você vai cobrar mais, porque você imagina que o Atlético pode dar mais, né? Ele teve uma campanha muito boa no Brasileiro, mas poderia ser melhor. Deixa eu lembrar para você agora do Super Paulista. Hoje, dia 1º do ano, é o dia já de você pensar o seguinte: esse ano de 2023 é o ano para economizar. Onde que você vai fazer as compras? No Super Paulista, em Fazenda Rio Grande, que todos os dias, eu disse todos os dias, tem ofertas especiais para você. Tem oferta na padaria, tem a quinta-feira do frango, tem hortifruti. Então você, para economizar de verdade, para fazer o seu dinheiro valer de verdade, vá até o Super Paulista. Você de Curitiba, região metropolitana, você de Fazenda Rio Grande, para economizar de verdade, aproveite as ofertas do Super Paulista. São 5 endereços em Fazenda Rio Grande. Tem Super Paulista na Rua Rio Piquiri, na Rua Pessegueiro, na Rua Jaguaraíva. Tem o Super Paulista da Avenida Venezuela, que é a loja 1 onde tudo começou. E tem a mais nova loja do Super Paulista na Avenida Paraguai, 1877, bairro Nações, em Fazenda Rio Grande. Super Paulista, o mercado da sua família. Bom, já nós vamos continuar falando da expectativa do Furacão para esse ano, mas amanhã, Gil Rocha e Irapitã Costa, começa uma das competições
mais interessantes e mais bacanas que eu gosto de acompanhar, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, nós tivemos, né, em Irapitã, alguns jogos, vários Algumas jogos, vezes, né? Algumas vezes. E o Furacão estreia amanhã, João Rocha, contra a equipe do São Bento. Grupo 7, o Atlético tem ainda o Barretos, o Picos do Piauí e o São Bento. Inclusive, a Copa São Paulo, ela era o calendário de janeiro, né? Agora que antecipou um pouco o começo dos estaduais, né? Mas era o nosso prato de janeiro inteiro, né? Nós falamos agora há pouco no CNT Esporte Debate sobre isso, bastante sobre a Copa São Paulo, mas fiz questão de passar aqui o grupo do Furacão, né? Porque é um grupo aí legal. Normalmente vai passar com certa tranquilidade. Né? E o Atlético, né? Até por conta de sua estrutura, a Copa São Paulo mudou muito o perfil, né? Reduziu, mesmo que tenha mudado agora por conta da pandemia, que se permitiu, né, uma geração a mais já desde a competição passada, mas é uma Copa onde o Atlético utiliza exatamente para fortalecer o seu garoto de 17, de 18 anos, que são pré-aspirantes, né? Não estão ainda nem naquele ponto final de chegar ao time principal. Tem uma história que quem me contou foi o Nivaldo Carneiro, foi capitão do Atlético. Jogou muito. Né? Jogou muito. E você sabe que a gente não tem muita oportunidade mais de ir ao CT e tal, assim, os clubes se modernizaram. Mas o Nivaldo foi lá visitar e ele falou assim, mas é impressionante, diz que dá 11 horas da manhã, jantar da galera sub-15, 11h30, jantar da galera sub-16, meio-dia, jantar da galera sub-17. Almoço. E assim, almoço, estou maluco. Almoço da galera sub... E assim vai. Mas é que essa hora da fome mesmo. Ele já está pensando na janta. Não, assim, foi boa, não devia estar pensando na minha janta. É verdade. Osmar, mas aí então... almoço e tal. Daí o Nivaldo falou assim, é impressionante, porque já são garotos que já passaram por peneira. É verdade. Então a linha de produção é realmente intensa. E olha, e tem que ter uma cozinha preparada, porque o que essa piazada Imagina, depois do treino da manhã, né? Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, eu estaria sendo muito cruel com vocês, hoje é dia 1º. Se eu perguntasse aqui para vocês assim, o Atlético vai ficar em que posição no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro? Eu responderia a você, não sei. Também sei. Como time principal, eu vejo assim, a cobrança em cima do Atlético é por título. Em todas as competições. No Paranaense, ponto. Tá. Copa do Brasil, mesma coisa, vai avançar. Aí depende muito dos cruzamentos, né? Nesse ano que terminou, o Atlético deu azar, pegou um Flamengo pelo caminho. Mas foi longe. Mas foi longe, chegou às quartas. Então, vai também estar numa disputa. Agora, para o brasileiro, acho que passa muito pela questão de contratações. Mas com o time que está aí hoje, o Atlético vai brigar ali justamente nessa faixa intermediária, ao meu ver, de 5º a 10º lugar. O próprio presidente Petralha disse isso, de forma oficial, até no site do clube, que o Atlético hoje ele tem estrutura, o Clube Atlético Paranaense, estrutura para brigar por Copas. No Brasileiro de ponto corrido, com 38 rodadas, isso quem disse foi o presidente, o Atlético ainda precisa de uma estrutura, inclusive financeira, maior para aguentar um tranco desse contra, por exemplo, o Palmeiras. E Libertadores, né, Osmar? Você sabe que também passa muito por essa questão, né? O Atlético teve muitos momentos onde ele foi bafejado pela sorte na última Libertadores até chegar à final. É isso aí. Para você que está conosco, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ao intervalo e já tem muito mais aqui no Tempo Extra. Até já! E estamos de volta com o nosso Tempo Extra. Estamos começando o ano, né, juntos aqui. E esse ano promete bastante. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Agora vamos falar do Coritiba. Coritiba que está com um ano aí prometendo bastante também. Robert de Souza.
Olá, Osmar, tudo bem com você? Antes de tudo, um feliz ano novo, tudo de bom para você, para sua família e, claro, para todo mundo que acompanha o Tempo Extra aqui na rede CNT. A pré-temporada vai seguindo, né? Tivemos aí essa diferença por conta do calendário da Copa do Mundo. A pré-temporada começou um pouco antes e aí os jogadores tiveram um pouco mais de tempo para se preparar. Então, vamos começar aí pela Copinha, porque amanhã o Coritiba entra em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do São José. Vamos só recapitular. O Coritiba está no grupo 16 e tem a sede em Guarulhos. Tem como adversários o São José do Rio Grande do Sul, o Flamengo de Guarulhos e o próprio Guarulhos. Então, Coritiba amanhã, 3h15 da tarde, tem a sua estreia na Copinha com alguns jogadores dessa equipe sub-20 que sim, podem fazer parte do elenco que vai disputar o campeonato estadual. A dificuldade é por conta da limitação de inscritos. É claro, a diretoria já prometeu que vai dar mais oportunidades, o campeonato estadual servirá como um laboratório, mas tem a questão da limitação de inscritos, né? Segue o regulamento do ano passado com limitação. Então são 35 jogadores e apenas 5 trocas. Então a utilização destes jogadores que estão na Copinha, alguns deles, é claro, que se destacarem, vai depender muito de até onde o Coritiba vai nesta Copa São Paulo, porque tem alguns jogadores que tiveram poucas minutagens no ano passado, as contratações, tem jogadores voltando de lesão, como é o caso do Andrei, que teve uma lesão no maio do ano passado, muito grave no joelho, vai usar o Campeonato Paranaense para recuperar a forma física e o ritmo de jogo. Então tem toda essa situação aí que o Coritiba vai analisando em questão de qual time vai se colocar no estadual e, é claro, contando com esses jogadores do Campeonato Paranaense Sub-20, não, da Copa São Paulo Sub-20, jogadores que foram campeões paranaenses Sub-20 do ano passado. Então alguns desses destaques da equipe podem sim pintar na equipe principal ao longo do Campeonato Paranaense. Então, só reforçando ao torcedor do Coritiba, amanhã, 3h15 da tarde, o Verdão estreia na Copinha diante do São José, o Zequinha, lá do Rio Grande do Sul. Eu volto com você, Osmar. Valeu, muito obrigado, Robert de Souza. Tinha um cachorro aí, Robert. Queria participar também da tua matéria aí, Robert. Agora eu quero falar para você da BS Auto Center. Muita gente ainda está de férias, está aproveitando agora o início do ano, né? Para poder viajar com a família. Então, antes de você pegar a estrada, passe na BS Auto Center. Tem toda a linha de pneus Dunlop para você com preços imbatíveis e também a manutenção para o seu carro. Troca de óleo, bateria, correia dentada, amortecedor, freio, tudo isso na BS Auto Center com mão de obra especializada e a um preço justo para você e boa condição de pagamento também. São 5 lojas em Curitiba e tem uma loja também em Fazenda Rio Grande. BS Auto Center, a gente tem vidas pela frente. O Coritiba, ele na verdade teve muitos altos e baixos no ano passado, né? Ele deu susto na torcida. Coritiba está projetando um ano melhor, né? Por todas essas mudanças aí, está projetando um ano bem melhor em 2023, né? Vamos ver como será, né? O nível de investimento, acho que passa muito por conta disso. Porque o Coritiba, na versão 2022, foi um time remanescente de um acesso, né? Onde boa parte foi mantida. E essa parte mantida acabou não correspondendo da forma como se imaginava. Sim. Foi bem no Paranaense, conquistou o título, mas quando chegou o Brasileiro com as 38 rodadas, campeonato desgastante e até mesmo na Copa do Brasil, esse time não deu a resposta que se imaginava. As mudanças foram acontecendo. Não adianta só ter as novidades, né? Tem que ter investimento. Sim. O título do Campeonato Paranaense do ano passado foi o grande momento do Coritiba, né? Depois foi sofrimento. A troca do treinador, a gente já conversou bastante sobre isso em programas anteriores, né, do final do ano, mas ela demonstra pelo menos a tentativa de um passo maior. Sim. Tipo assim, o Guto não era o cara que a gente tem no projeto completo de clube, essa coisa toda. Sim. Então, vamos respeitar. Agora, para isso tudo tem que ter investimento e tem que ter sequência. Porque, por exemplo, a gente brinca até, você mesmo falar isso, Osmar, às vezes, o time é da Série B, ganhamos junto, vamos junto, tudo bem. Não é esse sentimento que eu tenho com o Guto.
assim, eu acho que tem todo o direito de tentar algo melhor. Todo o direito de sonhar com algo melhor. Agora, precisa ver também como é que vai ser a resposta disso, porque tem gente que talvez não tenha tanta grife, mas tem serviços prestados comprovadamente. Agora, Gil, você não acha também, junto com o Irapitã, que o Coritiba ele tem que ter um pouco mais de paciência? Ele tem que pensar, o Coritiba tem que ter um projeto a longo prazo, realmente. Sabe, pensar longe. Mas isso passa muito, Osmar, pela questão de parcerias, de SAF, né? E de quem comanda o departamento de futebol. De quem comanda o departamento de futebol. E investir bastante. O Coritiba, quando ele investiu na base, principalmente, ele se deu bem, né? Sim, mas tem que ter paciência. E faz um tempo que o Coritiba não tem grandes revelações de base. Mas é duro você pedir paciência para a torcida do Coxa. Sim. Não, mas eu não estou dizendo para a torcida. Eu estou dizendo assim, por exemplo, uma coisa que eu gostei no ano passado, que a diretoria manteve o Morínigo durante um bom tempo. Até quanto achou melhor. Isso. Não é verdade? Pois é, mas o Coritiba ele tem uma coisa, Irapitã, que, cara, tomara que neste ano seja diferente, mas Coritiba tem muito esse negócio de repatriar jogador. Porque lá aquele fulano jogou... Mas eu vou além disso, sabe, Osmar? Um pouco mais... Por exemplo, o Coritiba desenhou um projeto para 2022, e eu sempre falo isso porque foram dirigentes que falaram sobre isso, que era um elenco de 33 jogadores, com 11 titulares, 11 suplentes e 11 da base, e que isso formaria, né, a estrutura do Coritiba. O que isso sinalizava? Que você tenta com um titular... De repente, nesse momento, o cara sofre uma lesão, é suspenso, tem o reserva imediato e tem, para uma emergência, um garoto da base. Isso não deu certo. Curitiba conviveu com 5 laterais esquerdos, conviveu com quantos jogadores de meio campo e nenhum dando resposta. E aí, conseguiu acalmar um pouquinho o ambiente quando vieram as contratações na última janela, que foram jogadores que se transformaram em titulares e seguraram o Coritiba na primeira divisão nacional. Mas o desempenho geral do Coritiba, né, no cômputo geral da temporada, foi muito turbulento. Com lesões, é verdade, isso acontece, sim, mas contratações que às vezes a gente não entendia, tinha não sei quantos estrangeiros, só 5 poderiam jogar, né? Então, vários aspectos pesaram contra o departamento de futebol do Coritiba. E eu acho que o caminho para se arrumar é exatamente por aí. Agora eu quero falar para você da JB Móveis. Ano novo começando. E é claro, de você, é um momento certo também de trocar os móveis da sua casa. Então você tem que fazer uma visitinha na JB Móveis e JB Decor. Tem JB Móveis ali no centro de Curitiba. Olha aí o endereço para você, ó. JB Móveis, tem a JB Decor, que é na Avenida Manuel Ribas, 1804, ali no bairro Mercês, e tem a JB Decor também na Avenida Comendador Franco, 5100, no bairro Uberaba. Móveis com qualidade, estofados com qualidade, é na JB Móveis e JB Decor. Bom, Coritiba tem Campeonato Paranaense, tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O que dá para esperar do Coritiba aí já começar pela primeira competição, que é já no dia 14 e 15. 14, sábado, né? E domingo. Sim, mas o Coritiba joga contra o Aruco de portões fechados porque perdeu o mando de campo. Isso. Aliás, perdeu, não pode jogar, com a torcida. Não é o mando de campo, perdeu o direito de ter a torcida. No Coritiba vai por título, né? O Coritiba vai por título. E a gente falava agora há pouco do Atlético, eu acho que para o torcedor do Coritiba, que não chega a sonhar com o título nacional, pelo menos por enquanto, né? Quer dizer, sonhar todo mundo sonha, mas na hora sabe que na realidade ele vai ainda pensando mais seriamente nesse título paranaense. E é um recomeço. E talvez esse seja o grande problema do Coritiba, que está tendo recomeço a cada 6 meses. Não pode, né? Tomara. Não poderia, né? Com todas essas mudanças que o Coritiba teve... tomara que agora seja um recomeço para um ano, pelo menos 2 anos. Exatamente. Não é um processo simples. Não é um processo simples, porque o Coritiba está tentando reconstruir uma estrutura.
né? Então, eu sempre uso muito o exemplo do Fortaleza, porque o Fortaleza conseguiu galgar os degraus, chegar a uma condição de Série A e se estabelecer nessa condição, sem passar sufoco, sem grandes riscos. E agora chegando a competições internacionais. O Curitiba tem que seguir o mesmo caminho, mas para atingir esse mesmo caminho precisa ter tranquilidade no alicerce, na estrutura inicial. E é por isso que a gente fala, tem que ter principalmente muita clarividência, muita paciência na montagem do elenco. E não adianta ficar montando e remontando, porque aí demora muito mais o processo e ele fica sujeito a falhas. Muito mais sujeito a falhas, porque as falhas elas são normais, elas vão acontecer, Osmar. Mas você tem que minimizar esses erros e o Curitiba precisa exatamente disso, de montar uma estrutura. Agora, como vai montar essa estrutura, a gente ainda não sabe. É isso aí, Natan Costa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo. Vamos lembrar então, né? Amanhã, como falou aí o Robert de Souza, amanhã o Curitiba estreia na Copa São Paulo contra a equipe do São José, lá do Rio Grande do Sul. E ainda no grupo do Curitiba tem Flamengo de São Paulo, Guarulhos e São José. Então aí o grupo do Curitiba, que é o grupo 16 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Intervalo, já tem muito mais aqui no nosso Tempo Extra. E estamos de volta com o nosso Tempo Extra. Vamos falar agora do Paraná, vamos falar também da equipe do Operário e do futebol paranaense, de uma maneira geral, futebol do interior também, já que no próximo dia 14 agora começa o Campeonato Paranaense. Bom, e o tricolor da Vila Capanema vai disputar a partir de amanhã a Copa São Paulo e depois a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Luiz Ferraz. Oi, Osmar Antônio, um abraço para você, um feliz ano novo para todo mundo, um 2023 repleto de alegria, de sucesso e de muita saúde para todo mundo que nos assiste aqui no Tempo Extra. Vamos falar um pouquinho do Paraná Clube, o tricolor aí que neste ano de 2023 tem pela frente, garantido, a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. A partir ali do final do mês de abril, início de maio, o Paraná vai iniciar a sua caminhada para retornar à elite do futebol paranaense. O Paraná que já disputou essa competição lá no ano de 2012 e agora o time paranista voltará a jogar esse torneio. Bom, o primeiro nome, né, que a diretoria confirmou foi do goleiro Felipe, né, ele que se tornou em pouco tempo ídolo pelo Paraná Clube. O Felipe ficou aqui em Curitiba, ficou ali se recuperando de uma cirurgia, uma pequena cirurgia que fez no joelho. Nesse tempo, abriu mão das suas férias para voltar aí 100%. A princípio, ele se apresenta ao capital para a disputa do Campeonato Candango e retorna ao Paraná Clube para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. E a gente ouviu aí o paredão paranista, o goleiro Felipe, ele falou aí sobre, especialmente, a disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Ele até comparou, falou que se na Série D o Paraná não podia errar, agora então na segunda divisão do estadual, errar virou palavra proibida aqui nos lados da Vila Capanema. E o Felipe falou sobre isso, falou da expectativa aí para a temporada de 2023. A gente sempre falou durante a Série D que era erro zero, né? Que não podia ter erro. Acho que ano que vem a gente não pode nem ter o erro no nosso... A gente não pode nem falar o erro, né? A gente tem que... o campeonato é tiro curto, então a gente sabe que a importância desse acesso para o Paraná, sem dúvida vai ser o campeonato mais importante da história do clube, porque a gente sabe que a situação que o Paraná está, um acesso não vindo, torna-se muito complicado, mais do que já está. Então, o Paraná é time grande, o campeonato que o Paraná tem obrigação de ganhar. Lógico que vamos respeitar os adversários, mas o Paraná não pode estar numa Série B de estadual. Bom, esse é o goleiro Felipe, e se o ditado diz que todo bom time começa com um bom goleiro, o Paraná iniciou bem, então. O Paraná que tem aí algumas peças já confirmadas, além desses meninos aí que são ativos do clube, que vão disputar a partir desse dia 3 a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Paraná também aí já renovou com o goleiro Felipe, também com o atacante lateral direito Wesley Brito e também com o Vitor Caetano. Então o tricolor, Osmar, vai criando aí uma espinha dorsal
possivelmente outros jogadores que até vestiram a camisa do clube na Série D, podem retornar para essa missão do tricolor de voltar à elite do futebol paranaense nessa competição, a segunda divisão do estadual, que começa no início de maio deste ano de 2023. Eu volto com você, Osmar, um feliz ano novo para todo mundo. Valeu, feliz ano novo para você também, Luiz Ferraz. Muito obrigado, Ferraz. Quero falar para você agora da Ótica Felicitar, iniciando o ano aí com você também. A Ótica Felicitar tem tudo que você precisa, né? Se você quer fazer aí um óculos com qualidade, então a Ótica Felicitar faz para você. Tem óculos de sol, tem armações, lentes, tudo na Ótica Felicitar. São 2 endereços em Curitiba, na Rua Via Vêneto, 1355, bem em frente ali ao Terminal de Santa Felicidade. E tem também a Ótica Felicitar na Avenida Presidente Arthur Bernardes, número 729, em frente ao tubo do Santa Quitéria. Ótica Felicitar. Ô, Gil Rocha, Osmar. E o tricolor, hein, Gil? Pois é, já faz mais de 20 dias que o Sérgio Belo, paranista, né, nosso amigo, publicou uma frase, foi logo depois da derrota do Brasil, que a gente vai lembrar dela durante muito tempo. Ele escreveu assim, ó, de 4 em 4 anos, os normais sentem o que é chorar diariamente por futebol. É verdade. Esse é o sentimento do paranista. Grande Sérgio. Porque é muita pancada na cabeça, cara. É uma atrás da outra. Você vê, poxa... Vou falar um negócio que o Paraná sabe... conseguiu umas proezas de ser rebaixado 2 vezes no mesmo ano, rebaixado no Paranaense em 12 e agora em 22, sabe? Assim, uns negócios que... Machuca o torcedor. Machuca, pelo menos quem... E assim, o time que nasceu gigante, como diz o hino, né? o pior do que machucar é não encontrar o antídoto e os medicamentos para curar essas feridas. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Paraná. Em termos de prática nacional, né? De o Paraná estar de volta a um cenário nacional, fazendo assim uma rápida projeção, tem que dar tudo muito certo para o Paraná voltar a uma Série D, 4ª divisão do futebol nacional, em 2025. E quem garante que 23, 24 e 25 vai dar tudo certo para o Paraná? Do jeito que vem, o retrospecto recente não aponta para isso. Então, sinceramente, é um cenário muito, mas muito delicado. O Paraná está à mercê dessa situação, né? De tentar voltar primeiro à 1ª divisão paranaense, que é um vexame você estar na segunda divisão do estado do Paraná. Me desculpem os clubes que participam, mas para o Paraná é uma vergonha, né? É ridículo estar nessa situação, mas foi a posição em que o Paraná se colocou. E agora vai ter primeiro que galgar esse caminho, né? Passar esse obstáculo e depois pensar a partir de 24, né? Como ele vai fazer para no Campeonato Paranaense fazer um bom campeonato estadual, aí sim da 1ª divisão, e tentar garantir um calendário para 2025. É uma tarefa mas bem delicada para o Tricolor e sua diretoria. Que tal você começar o ano com elegância igual o Irapitã Costa e o Gil Rocha? Olha, Irapitã. Que beleza. Que camisa bonita. Essa camisa aí tem na Via Luante Moda Masculina. Na Via Luante Moda Masculina você encontra toda a linha masculina com atendimento diferenciado e, é claro, preço justo e qualidade é na Via Luante Moda Masculina. Quer andar elegante? Passe na Via Luante. São 2 endereços, no Shopping Água Verde e também na Rua Estados Unidos, quase esquina com a Erasto Gettner. Forte abraço para o Luiz Pimentel, grande parceiro de longa data, e toda a equipe da Via Luante Moda Masculina. Bom, o Paraná joga amanhã também aí pela Copa São Paulo, como falou o Ferraz, contra o SKA Brasil, que tem ainda o Aster e tem o Vitória, né? E é o time que a gente acha que é para o Paraná começar o ano, né? Exatamente. Não só, né? É um time que... Porque o Paraná não está com dinheiro para fazer muita contratação. Tem o Felipe, um outro aí que o Ferraz citou, e aí vai ter que botar essa molecada e ver o que dá. Porque
A molecada vai formar a base molecada que vai do formar a Campeonato base. Paranaense da segunda divisão. A torcida Agora, é grande para que apareça gente boa. Eu fico pensando, Gil, Irapitã, você de casa, eu tive assim o privilégio de começar a fazer cobertura esportiva no Paraná. Fiquei lá fazendo a cobertura diária do Paraná durante 10 anos, muito tempo. O Irapitã também, estávamos lá juntos, na verdade. E eu, sinceramente, eu não entendo como é que pegou um clube com tanto patrimônio quanto tinha o Paraná. Esse negócio de ter muito sócio na parte social, eu até entendo, porque a época que o Paraná tinha muito sócio, os prédios não tinham piscina. Exatamente. Agora Todos não. os clubes perderam. Todos. Daí depois começou uma onda assim, qualquer prédio tinha uma piscina, não sei o quê. Você fica no teu condomínio. As Fica né? no academias, condomínio. a piscina. Mas tudo, o Paraná poderia ter investido em outras coisas que acabou não investindo. Eu acho Na que verdade. ele se perdeu muito tempo exatamente voltado a isso, num cenário ruim, e não se investiu como deveria se investir no futebol. Eu acho que foi um dos grandes erros estruturais do Paraná Clube. Mas isso é passado já, né? Isso é passado. É lamentável, porque é assim, Osmar, o Paraná lá atrás, todo mundo falava o quê? Que o Paraná era um clube rico, né? E ele era rico, e é rico de patrimônio. Só que o patrimônio sem investimento, ele deteriora. E, e a manutenção, ela não é tão simples assim. Então, não adianta você ter o seu estádio se você não consegue a manutenção. Quanto custa a manutenção da Arena da Baixada, por exemplo? Muito dinheiro. Né? O Couto Pereira. Paraná tem um estádio, 2 estádios, mas 2 estádios mais modestos, e que muitas vezes não tem dinheiro para manutenção. Tem 1 ou 2 funcionários trabalhando no local. É realmente uma situação... Não adianta você ter um patrimônio se você não tem estrutura e equilíbrio financeiro para manutenção, porque isso vai deteriorar. Mas assim, lembra que agora há pouco a gente falou do que o torcedor atleticano espera. Sim. O torcedor do Paraná está querendo uma Série C, cara. Não precisa ter tanta coisa. Ele não está querendo aqueles tempos lá dos anos 90, que ele sonhava em ficar na A e ficou na A há muito tempo. Ele não tem mais esse sonho, pelo menos agora. Mas o Paraná não tem... mas eu acho que assim, tem uma questão de comando, de diretoria, que vem vindo há tempos, uma certa... nada acontece de bom, mas a exigência do torcedor hoje é pequena. Olha a seguinte situação, eu acho que é pequena, Gil, exatamente pelo retrospecto recente dos sucessivos fracassos. Exatamente. Por quê? Quando o Paraná sobe em 17 para 18, cria-se aquela euforia. A campanha é ruim, joga-se a moral lá embaixo. Em 19 quase subiu e o torcedor queria matar todo mundo, queria massacrar todo mundo, porque quase subiu. Sendo que a Série B seria um paraíso hoje para o Paraná. Exatamente. Gil Rocha, forte abraço, até a próxima, Gil. Vamos para mais um ano, né? Mais um ano Mais um ano juntos. Um abraço, Irapitã. Um abraço e daqui a pouquinho tem Paranaense. Feliz ano novo para vocês. Para você também. Você também e para quem está aí do outro lado. Para você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos juntos novamente a partir das 8h15 da manhã com o Tempo Extra aqui pela Rede CNT. E, é claro, estaremos juntos também na Rádio Banda B. Para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que seja um grande ano para você, para sua família, para os seus negócios, para a sua vida. Que seja um ano realmente espetacular 2023. E, é claro, sempre conosco aqui durante a semana e também nos finais de semana aqui na Rede CNT. Para você, uma ótima noite de domingo, um forte abraço, um abraço especial para toda a nossa equipe operacional também. Forte abraço.